Opa, estamos ao vivo, Ao vivo, mais um videozinho. mais um vídeo. Hoje vamos falar aqui do... como chama, Paco? Contágio. Contágio. Porque as coisas pegam, esse vai ser um vídeo contagiante, tenho certeza. O autor é o Jonah Berger. Antes de começar a falar rapidinho aí sobre ele, né? Jonah Berger, norte-americano, e ele é professor de marketing da Universidade da Pensilvânia. Então, antes de ser professor, ele era já pesquisador, sempre nessa área de marketing. A área de comunicação é o que sempre foi o foco de interesse dele. E ainda hoje ele continua nessa área de pesquisas e ele continua sendo autor também de diversos artigos. Eu até dei uma pesquisadinha na internet, se coloca o nome dele, um monte de artigo dele. Infelizmente tudo em inglês, para você não é problema, para mim eu ainda enrosco um pouquinho. Você dizia tá? que é professor de marketing. Professor de marketing na Universidade da Pensilvânia. Tá, legal. Tá? E... Bom, essa é uma breve historinha assim, só para situar quem é o autor do livro. Mas bem legal, vale a pena. Ele é um livro que não é tão grande quanto os outros que a gente falou nas outras semanas, né? Tanto o 8Ps como o Hooked eram livros maiores, mas esse livro ele é muito denso de conteúdo. Nele que eu comecei a usar os post-its, que a gente já tinha até comentado no vídeo passado, né? Exatamente, nada de rabiscar livro, porque o livro depois ele tem que ir lá para a livraria para a gente revender ele sem rabisco, tá, gente? Mas muito bom. E aqui nos post-its não tem nem metade do que ele tem de conteúdo. É com certeza um livro para ser lido e relido. É muito bom mesmo. O cara conseguiu escrever um livro realmente contagiante, tá? Bom, o que é o contágio? O que a gente quer quando a gente produz um vídeo, quando a gente lança um produto, quando a gente tem uma ideia, quando a gente, né, tem um site na internet? A gente quer... que viral. Viral, Faz um viral pra mim. Isso, você tem uma fórmula para fazer um viral? Sim e não. Sim, não. Né? Não dá pra gente falar assim, não, vou seguir essa regra e vai... De repente, a gente vem comentando ao longo aí das últimas semanas que vão contribuir para que o que a gente faz estoure, para que o que a gente faz se torne viral. E a gente tem que ir seguindo aos poucos essas regrinhas. E é difícil porque é muita coisa para você lembrar e para você pensar. Então, como que a gente faz isso? Bom, tentando constantemente e seguindo aí os aprendizados que a gente, né, dos livros, da internet, dos nossos vídeos, dos nossos bate-papos. Mas ele faz alguma ligação com o vírus mesmo? Como sabia, como um contágio? Como se contagia um vírus? Nesse livro ele não menciona o vírus. Tá. Essa analogia com o vírus tem no livro que a gente provavelmente vai ser o meu da próxima semana, depois do seu, que é o Marketing Boca a Boca. Lá ele faz diretamente esse link com o vírus mesmo, ele até faz uma visualização assim, mas a semana eu tenho um que livro vem a gente que fala. eu acho que eu vou falar, não sei se na próxima, mas que chama sobre plataformas. Pensamento, eu não sei em português não. Aí ele fala como o vírus funciona. Bem esse lance mesmo de que pode pegar em em outro e de repente... não sei o quê. Tem muito a ver, porque aqui a gente já começa o livro, na verdade, comentando sobre um fato que a gente falou a semana passada no Hooked e falou no 8Ps, que é assim, que é daquela pessoa principal, né? Então, quem é aquele indivíduo que vai fazer se espalhar, né? Então, tem isso sim, é a mesma coisa o vírus. De repente, se você está doente, mas você é uma pessoa caseira, que não viaja, que não tem muitos amigos,
dificilmente o seu vírus se espalha. É, agora, você é um cara que viaja pra caramba a trabalho, a negócios, pega avião, fica em ambientes fechados, sai pra barzinho com os amigos, seu vírus vai se espalhar mais. Tá? Tem alguns princípios que seguem. Ele começa o livro dando um exemplo de algo que se tornou contagiante lá nos Estados Unidos e que é até um pouco difícil de acreditar. Você pagaria $100 ou R$100, né? Vamos dizer assim, 100 dinheiros em um sanduíche de queijo com carne? Não. R$100 num sanduíche de queijo com carne. Bom, aí ele fala que na Filadélfia, onde foi montado esse restaurante, que vende um sanduíche de queijo com carne a $100, é muito tradicional. Então, assim, a refeição típica da Filadélfia, eles chamam lá, que é o sanduíche de filé com queijo. E todos os restaurantes, todos os barzinhos têm... Philly steak, alguma coisa assim. Ele não sabia nem inglês, mas você já associou, já ouviu comi. falar. Mas não esse de $100, tá? Normal, então, e tem em todo lugar, como tem o nosso Bauru aqui. E aí, como que esse cara conseguiu fazer as pessoas comprarem, comerem e falar muito de um sanduíche de $100? É porque não é um sanduíche, é o sanduíche. É feito com carne Kobe finamente cortada, com queijo da melhor qualidade, com pão caseiro. E ele serve esse sanduíche com uma taça de champanhe Veuve Clicquot, sei lá, não sei pronunciar aí, e bem geladinho. Então, assim, ele criou todo um ambiente, uma história para aquele sanduíche e uma qualidade que as pessoas saíram falando, e hoje esse é um dos restaurantes mais lotados da Filadélfia. Por quê? Porque apesar de ser muito caro, e esse é um dos truques, na verdade, porque você não ia falar muito bem de um sanduíche bom, mas num preço médio, $30, 35. Se fosse muito barato, você falaria também, porque o que é barato também gera boca a boca, gera interesse. Mas ele é muito caro. Por que esse sanduíche é tão caro? O preço dele não é só por causa dos ingredientes, é justamente intencional para gerar um zum, para gerar um contágio. Deixa eu ver o que é esse negócio. O que é esse negócio? Ele vale $100 mesmo? Vou pagar pra ver. E depois as pessoas saem dizendo que ele vale $100, né? Então, assim, ele começa já o livro dando um exemplo realmente chocante. Você fala, não, um sanduíche de $100 não é possível, esse negócio vai quebrar. Não quebrou. Por quê? Porque as pessoas se interessaram e começaram a falar desse sanduíche e espalharam a novidade, a notícia e gerou um zum, foi contagiante. E aí ele já dá alguns exemplos também logo de cara de coisas que se tornaram contagiantes, né? Ele fala aquelas pulseirinhas amarelas Live Strong, que teve uma época que era moda nos Estados Unidos, veio para o Brasil, acho que para o mundo inteiro. Iogurte grego, que de grego não tem nada, mas virou moda, né? Ele fala muito também daquela estratégia de gestão Seis Sigma, que eu até fiquei curioso para estudar, que eu não sei o que é, mas realmente tem livros e livros, pessoas e pessoas que falam da Seis Sigma, né? A proibição do fumo nos Estados Unidos e no Brasil, que se tornou algo contagiante, que apesar de ser proposto por lei, então assim, ficou proibido, mas realmente as pessoas gostaram dessa lei e fizeram ela valer, porque, principalmente lei, a gente sabe que se não for algo contagiante, que te interessa, não pega, ninguém cumpre. E aí ele fala né, da proibição do fumo, das dietas das celebridades, e vai dando uma série de exemplos. E aí surge uma dúvida. Basta meu produto ter qualidade, preço e propaganda para ser contagiante? Acho que não. Não, por quê? Porque é fácil. Não, e existem diversos produtos. Quantos lugares você não conhece? Quantos produtos que já foram lançados
que tinham qualidade, preço e propaganda e não foram para frente. Né? Quantos barzinhos que a gente foi, que a gente achou legal, achou bom, o preço era justo, um mês depois o barzinho não existia mais. Quantos produtos você já comprou, pô, eu gostei, depois você vai procurar, não fabrica mais. E aí não basta ter essas três características. A quarta característica, e talvez a mais importante que falta para um produto ou uma empresa dar certo, é que ele seja um produto ou uma empresa contagiante. É essa a conclusão que ele chega, né, no livro, depois de todos os estudos dele. E por que o boca a boca, por que a conversa é melhor do que um anúncio? Por dois motivos. Primeiro, porque você já viu algum anunciante ou algum produto falar mal do seu próprio produto? Não. Todas as propagandas que a gente vê na televisão, no jornal, na revista, sempre o meu produto é o melhor. O que deixa mais branco, o que te leva mais longe, o que faz mais por você. Não tem defeitos, não tem nada de ruim. São iguais. Todos os produtos são iguais. Isso é o que a publicidade passa. Então, esse é o primeiro ponto, que o boca a boca é melhor. O boca a boca, ele não vai falar só das coisas boas ou não vai falar igual a todos os outros. Ele vai falar aquilo que realmente você sentiu ou percebeu daquele produto. E o boca a boca, o segundo ponto, que ele é muito importante, é porque a gente confia nas pessoas. A gente ouve o boca a boca, geralmente de um conhecido, de um amigo, de um parente, de pessoas que a gente conhece e confia. Então, quando eu recebo a informação sua, eu vou dar muito mais credibilidade a ela do que da informação que eu vi num anúncio de revista ou num anúncio de jornal. É parecido com o que a gente falou no Hooked, né? Sim. Que tem o ciclo, semana passada a gente falou do Hooked, que é como criar produtos que formam hábitos. E aí ele tem aquela parte lá do investimento que a pessoa faz, aí depois ela volta a usar o produto, aí outra pessoa vê ela usando e usa também, e o negócio cresce, porque um indica o outro. Senão não há o crescimento. O fator mais importante do crescimento não existe se uma pessoa não contar com a outra. Tá totalmente ligado, né? E aí ele, seguindo adiante, ele passa uma informação que eu realmente achei muito interessante. Esse livro ele foi escrito no final de 2014, então tá super atual. E ele faz uma pergunta: hoje, a maioria do boca a boca é feito online ou offline? A maioria do boca a boca é feito online ou offline? Você acha que as informações, né, como as pessoas teoricamente viaja mais rápido na internet, né? Mais rápido, mas assim, mais forte, talvez no offline. Você tem um chute de uma estimativa? Não. 7% do boca a boca é feito online. Apenas 7%. Os outros 93% do boca a boca é feito offline. Porque apesar da internet estar tão forte, tão presente na nossa vida, ainda, eu não sei no futuro, mas ainda a gente vive mais no mundo offline do que no mundo online. Você entra no ônibus, você vai de carro para o serviço, pega carona, sai com os amigos, está no trabalho conversando com as pessoas, vai almoçar com os colegas de trabalho, se encontra numa reunião de família. Então, assim, o verdadeiro boca a boca, ele ainda acontece offline, ele ainda acontece fora do mundo online. Apesar de ser um grande impulsionador, a internet hoje, na verdade o que a gente busca, né, é ter esse impulso, né, dos vídeos, dos posts e etc. E o que também é importante para você ter algo contagiante, não é só um produto, você não pode só se focar no seu produto, você tem que focar na mensagem. Você focar apenas no produto e não pensar na sua mensagem, como que as pessoas vão falar sobre isso? Se o seu produto não tem mensagem... É que nem Samsung versus Apple, né?
Samsung fala eu tenho 10 GB, não sei o que, câmera, não sei quantos megapixels, não sei o que, não sei o que. Sim, só foca no produto. E a Apple fala mais da história, eu uso a Apple. Por que você usa, por que eu... Porque é bom. Exatamente. E as pessoas da Apple são mais viciadas do que as pessoas porque tem uma mensagem e não apenas o produto. Exatamente. Você tem história pra contar, né? É exatamente o que você falou. Você vai conversar com as pessoas, tem uma historinha. Ó, a Apple, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A Samsung não, Você nem lembra de cabeça, né? Quantos gigas, gigas, quanto não sei o que. É mais fácil de contar, né? É exatamente isso aí. E até um exemplo que ele dá pra gente entender bem essa questão de ter mensagem, né? Ele fala assim de piadas, né? Ele fala que tem piada que ela é tão boa que até uma pessoa que não sabe contar piada vai conseguir fazer os outros rir. Né? E aí a sua mensagem tem que ser contagiante nesse ponto. Por quê? Porque se a piada é mais ou menos, um cara muito bom até consegue fazer você rir, mas a maioria das pessoas não. É a mesma coisa do seu produto ou da sua ideia. Se a sua ideia ou o seu produto tem uma mensagem boa, qualquer pessoa consegue passar essa mensagem para frente. Qualquer pessoa consegue contar essa historinha. Contar essa historinha. Agora, mais ou menos igual a Bíblia, que as histórias duram 2000 anos já. Sim, vai passando porque é fácil de lembrar. Você se lembra dessa maneira. E passa pra frente. Né? Você falar, não mate tal pessoa porque é ruim, não é uma historinha. Sim, mas você incluiu ali todo um conteúdo. Mate seu irmão, né? Você fala Caim, Abel, não sei o que. Matou o irmão, Aí você já se lembra. Mesmo se você não for religioso, você vai saber. Vai saber passar pra frente essa historinha, essa vai mensagem, né? Se lembra muito. Eu não sou uma pessoa que estudou muito sobre Bíblia mas sempre, se alguém falar, você associa e começa a lembrar, né? É esse o caminho. É esse o caminho, é você criar uma mensagem que as pessoas possam passar para frente. E nesse sentido de criar uma mensagem, você pode se perguntar, mas qualquer produto ou qualquer coisa pode ser contagiante? Pode ser interessante? Pode ter uma mensagem para passar para frente? E aí ele deu um exemplo, e hoje eu até pesquisei na internet antes de vir para cá, de uma empresa nos Estados Unidos que chama-se Blendtec. Eu não conhecia, eu vi até que já tem no Brasil liquidificador. Acho que já ouvi. Blendtec. Blendtec foi criada pelo Tom Dixon. Ele gostava muito de fazer pães em casa e ele não encontrava um bom moedor de farinha, porque ele queria fazer desde a farinha, o processo todo, e não encontrava um bom moedor de farinha. E ele começou a fazer uns testes, pegou uma lâmina, pegou um motor de um aspirador de pó velho que ele tinha em casa e pá, de repente ele tinha um baita de um moedor. E aí ele começou a trabalhar em cima daquela ideia, criou um liquidificador e colocou para vender. Mas não vendia. Ele, mas não é possível, eu tenho certeza que o meu liquidificador é o melhor liquidificador do mercado. E liquidificador é interessante? Não é. Liquidificador, tá bom, todo mundo tem um liquidificador em casa, mas tem marcas infinitas de liquidificador e o que dá para tornar um liquidificador interessante? Aí um dia um estagiário dele chegou e falou, o liquidificador é bom, não é? É bom. Se a gente colocar umas bolinhas de gude dentro desse liquidificador, ele moia as bolinhas de gude? Aí o Tom falou, não sei, vamos tentar? Só que o estagiário dele falou, não, mas vamos gravar para ver se dá certo. E ele pôs as bolinhas de gude, todo mundo sabe que é uma bolinha de gude de vidro dura, e em 15 segundos moeu, triturou as bolinhas de gude. E eles colocaram na internet. Em uma semana, 6 milhões de visualizações. Aí ele se empolgou. Hoje a Blendtec tem mais de 912 mil inscritos na sua página no YouTube. E aí eu até fiz um comparativo. E a média de visualizações dos vídeos dele é de 10 a 18 milhões de visualizações por vídeo. Com vídeo do que com liquidificador. Só para fazer um paralelo, a Porta dos Fundos no Brasil
que é um dos portais que tem mais acesso e mais visualizações, eles têm uma média de 3 milhões de visualizações por vídeo. E são coisas engraçadas, realmente contagiantes. Agora o cara com um liquidificador consegue 18 milhões de visualizações. Por quê? Porque além das bolinhas de gude, ele já triturou iPhone, iPad, telefone de outras marcas, garrafa. Eu vi um que ele tritura adiante. Bem legal. Isso foi bem no começo da internet, né? Foi lá pra 2007, 2006. Por aí. Logo que surgiu o YouTube, esses caras já colocaram, arrebentaram e eu lembro deles moendo as coisas, mas até hoje eles ficam moendo coisas. Tem vídeos semanais moendo de tudo. O que for, ele vai lá, o vídeo dele é só isso, é moer algo. Mas por que é tão contagiante? Tá a recompensa de você ver algo novo, assim? Então, o que ele vai conseguir moer? O que ele vai conseguir moer, e além disso, por exemplo, não dá um sentimento assim, você fala, o cara moeu um iPhone de 3 mil reais, o cara moeu um iPad de 3.500 reais, meu Deus, o cara tá moendo diamante. Então assim, ele coloca elementos que despertam interesse, né? Ele coloca elementos que vão tornar aquilo interessante de você falar para alguém. Você fala assim, bati banana no meu liquidificador. Isso não é interessante. Agora eu bati diamante. Triturei meu iPhone. Você fala, o quê? Você é maluco? Né? Então, tá vendo como gera a reação? Até na gente, a gente já comenta, já dá risada. Então é uma situação bem interessante. E aí, na sequência do livro, o que ele vai fazer? Ele vai criar 6 princípios principais para explicar como a gente pode trabalhar para criar algo contagiante. Então, ele até brinca, né? Uma receitinha de bolo, né? Mas que são pontos que realmente, conforme a gente vai lendo, a gente entende que aquilo faz muito sentido. Por quê? Porque nos faz lembrar de situações que a gente já passou e nos transformou em agentes contagiadores ou contagiantes, né, daquela ideia ou daquele produto. Primeiro dos 6 princípios, moeda social. O que ele chama de moeda social? É a impressão que a gente causa nos outros ao falar de um produto ou de uma ideia. Porque o que ele diz? E isso acho que tem toda a razão. Ninguém gosta de parecer mais burro que os outros, ou mais pobre que os outros, ou mais nerd que os outros, ou menos descolado que os outros. A gente sempre vai tentar, de alguma maneira, parecer de acordo com aquele meio que a gente está vivendo no momento. Né? Então, não que a gente vai criar mentiras, não é esse o ponto dele, mas ele coloca que a moeda social é algo que eu tenho que falar para me integrar naquele grupo, para parecer bacana, para pertencer àquela sociedade em que eu convivo. Né? Então, o que ele diz que vai gerar essa moeda social? Coisas interessantes, coisas bacanas, coisas que façam a gente parecer mais bacanas. Parecer melhor. Eu não vou falar para você, não vou compartilhar com você uma informação que eu considero boba. Né? Agora, uma informação que eu considero realmente interessante, eu vou compartilhar. Aí ele dá um exemplo muito legal, diz que em Nova York tem um barzinho que chama Please Don't Tell Me. Esse barzinho, ele fica no fundo de uma lanchonete bem futreca, bem feia, é uma cabine telefônica daquelas estilo Super-Homem, e quando você entra na cabine telefônica, você digita um código e a porta abre para você. E aí é um barzinho subterrâneo lotado. Como que você faz para entrar nesse barzinho ou para descobrir que ele existe? Só pelo boca a boca. Eles não fazem anúncio, eles não divulgam, eles não fazem nada, até o nome, né? Please don't tell me. Então, isso já gera uma moeda social fantástica. Eu chegar para você e falar, só eu conheço, olha só, é um barzinho escondido, é fantástico, só por indicação. E o que eles fazem
quando eles entregam a conta para o cliente? Eles dão um cartãozinho, todo preto, só escrito Please Don't Tell Me e um telefone embaixo. Ou seja, ele quer que você fale para os outros, mas de uma maneira que você ache que ele não queira que você fale. E esse telefone é o código para entrar. O telefone é o código para entrar. Né? Então é realmente assim incrível, porque é uma informação muito bacana eu te falar sobre algo exclusivo que só eu sei, que ninguém mais sabe como que entra, mas eu vou te passar um código secreto que sem querer o garçom me passou. Lá em Guarulhos, a gente vai com meus sogros, a gente vai num bar, num pub, que só entra se você for convidado por alguém. Mais ou menos essa ideia. Não tem isso, mas eu até vou sugerir pro cara. Ó a ideia, né? Please don't tell me. E quando você para na frente, você até acha meio esquisito. Você fala, não, essa que é isso? Mas é mais ou menos. Segue a mesma linha. Não tão forte quanto esse, mas... Mas né, deu para entender o conceito de moeda social. É eu falar coisas interessantes. Que... É algo como recompensa social no Hooked lá. Sim, mesma coisa, exatamente. Eu vou postar no Instagram para as pessoas curtirem e eu me sentir bem. Bacana, né? Uma informação interessante, algo. Né? Isso é a moeda social, primeiro dos 6 princípios. Segundo dos princípios que ele nos fala, que o nosso produto ou a nossa ideia tem que ter, são gatilhos. O que são os gatilhos? São os estímulos no dia a dia que nos incitam a pensar em coisas relacionadas ao meu produto ou à minha ideia. Então, se eu tenho uma clínica veterinária e eu viro um cachorro na rua, eu lembro cachorro veterinário, tá associado, são coisas que estão associadas. Né? Ao mesmo tempo que se eu preciso de uma geleia ou de um requeijão ou de alguma coisa, eu lembro do supermercado ou da padaria. Né? Se eu falo de um sanduíche de queijo, o que eu lembro? Eu lembro daquele sanduíche de queijo de $100 da Filadélfia. Semana eu postei um vídeo, semana passada, postei um vídeo sobre a Coca-Cola e quando as propagandas da Coca-Cola eram sempre calor, a gente até comentou isso. Calor, gelo, aquela coisinha assim que mate sua sede. Aí de repente vinha uma Coca-Cola, derramava água em todo mundo, passava aquela sede. Aí quando você estava com sede, a primeira coisa que você pensava, Coca-Cola. É o gatilho. É exatamente isso. Por quê? Por que ele fala que o gatilho é importante? Porque a gente fala de coisas que vêm à nossa mente, que vêm à nossa cabeça. E durante uma conversa, em casa, no barzinho, no almoço, qualquer coisa que está ao seu redor pode te fazer recordar de alguma coisa. Então, o que o gatilho é? É você fazer o máximo possível para associar coisas do dia a dia das pessoas ao seu produto. Sem gatilhos, dificilmente a gente vai lembrar, porque são tantos assuntos, quando a gente se encontra, a gente fala de uma coisa, de outra, de repente você esqueceu. Agora, o gatilho é justamente isso, é associar e planejar os seus produtos de maneira que o meio ambiente daquele seu público-alvo, preferencialmente, né, sempre faça a pessoa lembrar do seu produto. Quando a gente fala dos princípios, só fazendo um pequeno parênteses, não é que todos os produtos, ou todas as ideias, ou todos os vídeos, todos os posts, etc., tem que ter os 6. É lógico que quanto mais princípios você conseguir agregar, maior ainda a chance de viralizar. Mas muitos dos produtos ou das ideias que ele vai exemplificando, às vezes tem 1 ou 2, ou às vezes 3, né? Então é só lembrar disso, que não é que tem que incluir os 6, porque ficaria, dependendo do caso, praticamente impossível. Terceiro dos 6 princípios é a emoção. Coisas que emocionam a gente, e emoção não é só emoção de ter lágrima nos olhos. Algo, né? Que toca emocionalmente. Que toca emocionalmente. Coisas que nos emocionam, geralmente a gente tem a intenção de compartilhar essas coisas. E aí ele dá um exemplo bem interessante,
E depois ele até fala de uma emoção e algumas coisas que pode até ser efeito negativo. Mas assim, a emoção melhor é a surpresa. É a emoção de algo surpreendente. E ele volta no exemplo do liquidificador. É surpreendente um liquidificador triturar iPhones, bola de gude, diamante e tudo mais que você imaginar. Por isso que o liquidificador e os vídeos do liquidificador deram tão certo e tem milhões e milhares de curtidas, de visualizações, etc. Tudo que a gente lembra de emoção, por exemplo, uma causa social, é emocionante. Você se toca com aquilo, então você compartilha. Essa questão da emoção, ele considera às vezes uma das mais importantes para você conseguir fazer algo contagiante. Mas é importante lembrar que as emoções têm que ser emoções fortes, do tipo surpresa, ou muito alegres, muito engraçadas, ou muito raivosas. Ele comenta vários exemplos de que quando a gente está com raiva, a gente também divulga isso para o mundo inteiro. E um exemplo bem bacana é um que ele passa para a gente, da United Airlines, um rapaz de uma banda de garagem dos Estados Unidos, pouco conhecida, estava viajando, teve que despachar a sua guitarra e a guitarra, infelizmente, chegou ao destino final quebrada. Ele passou 9 meses tentando entrar em contato com a empresa para resolver seu problema. Em nenhuma das ocasiões ele foi bem sucedido. Uma vez não era culpa da companhia, outra vez era culpa do aeroporto, outra vez a culpa era dele, outra vez eles iam reembolsar, mas não reembolsavam, outra vez a guitarra valia mais ou menos. Chegou um ponto que ele se cansou e ele fez um vídeo mostrando, fez uma musiquinha, mas mostrando o sentimento de raiva dele para com a companhia. 9 milhões de visualizações em menos de uma semana. Os caras entraram em desespero da companhia aérea, entraram em contato com ele para, pelo amor de Deus, ele tirar o vídeo, que eles iam pagar a guitarra. Por que o vídeo viralizou? Porque tinha emoção. E era uma emoção de raiva e de frustração. E uma emoção que muita gente sente também. Sim. Ter problema com bagagem no aeroporto. Né? Coincidiu tudo e ele atingiu o objetivo dele, que era de ser ressarcido pelo valor da guitarra. E no final ele ainda falou, olha, ele passou tanto tempo, eu já comprei outra guitarra e ele acabou doando para uma instituição de caridade o valor que a companhia aérea ressarciu, e a banda dele começou a bombar. Não virou um Rolling Stones, mas cresceu pra caramba, né, com essa coisa da emoção. Então é muito interessante. O quarto princípio que ele passa pra gente é público. O nosso produto ou a nossa ideia, ele precisa ser algo visível ou estar visível para o público. Não adianta nada a gente fazer alguma coisa e manter escondido. Você compra algo que você não vê, que você não conhece, e então assim, você tem que criar produtos ou ideias com o intuito de algo que seja público, que se torne público para as pessoas conhecerem. Esse princípio ele é meio óbvio. É uma coisa assim, você fala, pô, mas lógico, tem que ser visível, tem que se tornar público. Mas ele dá alguns exemplos que a gente entende melhor, e um dos mais clássicos é assim: quando você está procurando um restaurante, supondo que você foi num lugar que você não conhece ainda os restaurantes, ou às vezes você até conhece alguns, mas não conhece todos. Aí você vê um vazio, um mais ou menos, um cheio. Geralmente, qual que você escolhe? O cheio. E todo mundo vai no cheio, né? E aí ele até fala, pô, é comum ter restaurantes que põem as pessoas primeiro nas mesas perto da janela. É comum você ir para uma balada ou para um barzinho
que lá dentro tá vazio, mas eles seguram as pessoas na porta para formar fila, para parecer que tá cheio. A gente sempre reclamou disso. Mas sempre foi na droga do lugar que tá cheio. Isso é tornar público, né? Outro exemplo que ele dá muito interessante, esse pessoal que fica na rua assim, tocando para ganhar uma gorjeta, você sempre passa e sempre tem dinheiro lá. Não é possível. Pô, será que eu sempre passo atrasado, vamos dizer assim? Não, as pessoas elas já colocam umas moedas, umas notinhas ali para ficar público que ela porque a gente quer. Vai atrás onde está ali, pô, se alguém... A boiada passou. Exatamente, exatamente. Aí seguindo nessa questão, né, do público, é isso, onde a boiada passou. Ele fala até uma frase no livro, eu nem coloquei aqui, não ia citar, mas já que você falou da boiada, mas ele fala assim, macaco vê, macaco faz. O ser humano, ele é uma coisa assim de imitação incrível. Né? A gente vê alguém fazer, a gente tem a tendência de fazer. Acho que o problema no 8 P's do marketing, a gente tem um negócio de credibilidade lá. Que eu já tinha visto uma palestra com o Rodolfo que ele fala exatamente isso. Quando você vai lá para uma página, você coloca milhões de curtidas lá embaixo, é muito mais provável que o pessoal compra, porque já um monte de gente já comprou. É a validação social, é algo que está... Exatamente, é nesse sentido. E outro exemplo que eu achei bem legal, ele fala do crescimento do Hotmail. Quando o Hotmail foi lançado, ele foi o primeiro que não precisava de um servidor, você não precisava ser assinante da AOL, UOL ou nada disso, e gratuito. Se você for ver a história do Hotmail, os caras, eles tinham pego, um investidor tinha botado $200 mil no Hotmail, logo no começo. Isso ele os não caras eles trabalhavam numa empresa, e eles falavam, pô, a gente precisa de um e-mail, eles estavam montando um negócio, e os dois caras precisavam de um e-mail para trocar ideia que não fosse dentro da empresa, porque senão ela ia ser configurado como sendo uma ideia da empresa. Entendi. Aí eles criaram o Hotmail. Aí eles viram que era legal, e aí veio um investidor, botou $200 mil. Aí eles falaram assim, não, a gente vai gastar $200 mil em outdoor. Aí o investidor pegou e falou assim, o investidor antes, né, pegou e falou assim pra eles, não, vocês não colocam embaixo... Essa mensaginha? Essa mensagenzinha do... obtenha sempre grátis. Aí eles cresceram, eu sei que em 1 ano e meio depois eles foram vendidos por... bilhões, não sei quantos milhões lá já. É muito bacana. Outro exemplo, para entender bem essa questão do público, que é o que eu falei, no começo parecia que era algo muito óbvio, né? Você falou, mas lógico que eu vou criar algo para as pessoas verem, quererem, mas como que a gente faz isso? Melhor pôr uma mensaginha mínima que não custa nada do que gastar 200 mil em outdoor. Outro exemplo muito interessante é o seguinte, diz que um grupo de amigos na Austrália certa vez resolveu deixar o bigode crescer. Mas não tinha motivo nenhum, eles deixaram o bigode crescer, de repente eram 3, aí eram 5, no final tinha 30 amigos que deixaram o bigode crescer. Por um mês, durante o mês de novembro. No ano seguinte, esses amigos falaram, pô, mas o ano passado a gente não fez nada, deixou o bigode crescer e de repente 30 pessoas já tinham deixado o bigode crescer. Vamos inventar um negócio esse ano? Vamos deixar o bigode crescer para promover uma campanha de conscientização sobre o câncer de próstata. E aí eles começaram a divulgar isso, que no mês de novembro era o mês de deixar o bigode crescer para arrecadar fundos e conscientizar os homens sobre a importância de fazer o exame de próstata. Eles conseguiram $54 mil nesse ano. E onde que está o público disso? É que na Austrália, quando todo mundo via um homem de bigode, que é algo que não é mais comum hoje ter só aquele bigode assim, a pessoa já, pô, olha os caras do bigode lá do câncer de próstata, vamos ajudar. Então assim, como que você divulga uma campanha? Como você torna ela pública, visível? Esses caras tornaram essa campanha visível deixando o bigode. Quando alguém batia o olho no bigode deles, lembrava
da campanha né, e é uma campanha que vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos 10 anos e cada ano é mais e mais sucesso. Putz, eu vacilei, eu não escrevi, mas se colocar bigodes da Austrália, aparece. Outro exemplo maravilhoso, que é essa coisa, de novo, da imitação, da validação social, de tornar público. Ele dá um exemplo de uma rede de hotéis, se eu não me engano, a Ibis. Eles queriam conscientizar as pessoas do seguinte, que não precisa trocar de toalha no hotel todo dia. Ninguém troca de toalha em casa todo dia, pelo menos ninguém que eu conheça e que seja sensato. Por que no hotel você tem que trocar de toalha todo dia? E o fato não é só trocar de toalha, é que se você troca de toalha, essa toalha tem que ser lavada. E para você lavar a toalha, você gasta milhões de litros de água. E eles tentaram uma abordagem seguinte, eles colocaram um aviso em todos os banheiros para as pessoas não trocarem a toalha diariamente para economizar água. Deu um retorno bem baixo, praticamente ninguém se importou com aquilo. Eles falaram, pô, mas não melhorou, mas foi muito pouco. Aí tiveram uma ideia seguinte, eles colocaram uma outra mensagem com a seguinte dizer, 70% dos hóspedes não trocam de toalha todo dia. Seja um deles você também. Cara, o negócio foi lá pra cima, ninguém mais trocava de toalha. Com uma mensagem. Por quê? Porque as pessoas, não, pô, mas se 70% não troca, eu não vou trocar. Vão me chamar de... Mas era verdade? Não, era fictício, mas como, né, com uma mensagem verdadeira de economia de água, ninguém trocou. Não, peraí, e de repente se tornou verdadeira. Essa primeira mensagem que era fictícia se tornou verdadeira. Então mais de 70% dos hóspedes passaram a não trocar de toalha todo dia. Mas por quê? Porque aquele coisa de seguir o fluxo, de ter validação social, é algo que estava público. Essa informação, de repente, peraí, todo mundo deixa a toalha aqui mais de um dia, por que eu vou ser diferente? Né? Então, é muito interessante, bem legal esse conceito de tornar público. Vamos para o quinto dos 6 princípios, é valor prático. Esse também é bem óbvio, mas a gente geralmente se esquece dele. O que a gente compartilha no nosso dia a dia? O que a gente fala um para o outro? O que a gente fala para os amigos, para os parentes? Coisas úteis, né? Coisas que têm valor prático. Eu gosto de transmitir informações que vão te ajudar. Eu não vou te falar uma besteira qualquer. Você vai, além de voltar lá naquele conceito primeiro da moeda social, que você vai me achar um tonto ao invés de me achar um cara legal, você vai fazer o que com aquela informação? Nada. Então, a gente tem que passar para as pessoas informações úteis. E a gente tem que colocar isso nas nossas ideias, nos nossos produtos, nos nossos vídeos, né? Então, o que? Formas da pessoa poupar tempo, forma das pessoas melhorarem a saúde, forma das pessoas economizarem dinheiro. Então, a gente tem que encontrar maneiras de realçar ele chama de valor incrível, realçar o valor incrível do nosso produto que torne ele algo de valor prático ou valor útil para que as pessoas possam repassar isso. E aí eles fazem um estudo sobre essa questão do valor útil e voltando ao conceito do realçar, né? Acabei de falar, agora esqueci, o valor incrível. Eles fizeram um experimento com uma loja que trabalha com catálogos, vendendo produtos tipo estilo Natura, Avon. E eles lançaram 2 catálogos. Nos 2 catálogos tinham exatamente os mesmos produtos e os mesmos preços. Só que em um dos catálogos, em todos os produtos tinha 30% de desconto, 50% de desconto, liquidação, em promoção. Só que era fictício, porque era exatamente o mesmo preço do outro catálogo. Esse catálogo que tinha essa informação de
liquidação, promoção, circulou 6 vezes mais na mão das pessoas e vendeu quase 60% mais do que o outro catálogo. Por quê? Porque ele tinha, apesar de mentiroso, mas era um teste, tá? Era um experimento científico que eles estavam fazendo, mas apesar de ser uma informação mentirosa, ela tinha valor útil. Eu achei, quando eu li, pô, 50% de desconto, deixa eu falar isso pro Bate, deixa eu falar isso pra minha mãe, deixa eu falar isso... Então, você tem que encontrar meios, de preferência não mentirosos, né? Mas meios de passar e de agregar valor prático para os seus produtos. Por quê? Porque assim as pessoas vão realmente se interessar por ele. Aí ele dá um outro exemplo, uma regrinha. Essa regrinha eu realmente achei fantástica. Ele chama a regra do 100. Então como que funciona? Vou até ler para não falar besteira. Se o preço é maior que 100, vamos falar em dinheiros, tá? Não importa se é dólar, ele fala em dólares, né? Mas se o preço é maior que 100, descontos numéricos, eles parecem melhor. Então, assim, se eu tenho um produto, né, que o preço é maior que 100, é melhor eu falar um desconto, R$20 de desconto, do que eu falar um desconto em porcentagem. Diferente, se o preço é menor do que 100, o desconto percentual parece melhor. Exemplo, uma camiseta de R$25. Se eu falar assim, olha, ela tem 20% de desconto, soa muito melhor do que eu falar que ela tem R$5 de desconto. Entendi. Entendeu? Você fala, nossa, olha, 20%. 20%, você fala, nossa, é muito desconto, 20%. Agora, tem R$5 de desconto. 5 conto não é nada, né? Agora, se eu pego assim e falo só 10% não é nada. Mas eu falo assim, não, esse notebook ele está com um desconto de R$200. Aí você já transformou aquilo que a gente falou, transformou a sua informação em uma informação incrível, em uma informação útil, que a pessoa vai ter vontade de transmitir. Então, às vezes é isso, é só uma questão de saber apresentar a sua informação para que ela se torne interessante. Tá. E eu achei muito bacana. Por quê? Porque eu não preciso modificar o meu produto. Eu só preciso descobrir um jeito de transformá-lo em algo que seja interessante para as pessoas passarem essa informação adiante. E agora, chegando aí ao último dos 6 princípios, é transformar tudo em histórias. Isso a gente está falando em absolutamente todas as nossas conversas, né? Por quê? Porque ninguém fala informações técnicas do nada, a não ser que seja uma conversa realmente técnica com pessoas daquele momento. Você não vai sair por aí dizendo dados técnicos de produtos só porque você lembrou deles, e dificilmente você vai lembrar desses dados técnicos dos produtos em pixels. Eu vou chegar para você e falar, então, sabe aquele Samsung 10 GB, 12 pixels? Não, tem que estar contextualizado. Já comeu aquele hambúrguer de 150 gramas, pão de 200 gramas com queijo? Exatamente, você não fala. O que você fala? Pô, já comeu aquele hambúrguer lá da Burger Map e tal, que é super gostoso, a gente chega lá, tá sempre cheio. Hambúrguer, não sei o quê. Gerou uma história falando do restaurante. A parede é assim, o lugar é assim, ser atendido assim. Ou então você fala no seu Osvaldo que o cara ele não te atende quando tem um limite de hambúrguer. E aquilo, por dia e pronto, o balcão é pequenininho. É pequeno, não aceita cartão e é isso. Mas são histórias. Uhum. A gente está falando disso sempre, então é importante que todo mundo se lembre. Criar histórias. E ele menciona o seguinte, criar histórias em que seja obrigado, em que a pessoa mencione em algum momento o seu produto. Então, não adianta também você criar uma ficção e esquecer de ter o seu produto incluído, né, nessa história. É o que a gente falou aqui, os casos que a gente falou, vocês viram que a gente falou o nome dos lugares. E então, crie histórias, crie situações em que gerem histórias,
para que as pessoas contem essas histórias, mas em algum momento mencionando a sua marca, ou o seu produto, a sua ideia. E aí ele dá alguns exemplos. Um exemplo que eu achei bem bacana e que a gente até vê faltar muito isso hoje em dia é de um rapaz que comprou um casaco. Eu não anotei o nome da empresa aqui, mas comprou um casaco nos Estados Unidos e o casaco, em pouco tempo, infelizmente, o zíper quebrou. E ele já falou assim, puxa, vou ter que ligar para a empresa para ver se eles trocam, mas não vão trocar porque nenhuma troca, é uma droga. Já meio transtornado, ligou e a primeira coisa que a atendente falou para ele foi: o quê? Um zíper do nosso casaco quebrou? Não, vou te mandar outro casaco, me passa seu endereço. E ele falou: mas quanto que vai custar isso? Nada, pelo amor de Deus, é grátis. Um zíper do nosso casaco quebrou e a gente não pode aceitar uma situação dessa. Toda vez que ele fala de frio, que ele fala de blusa, que ele comenta com alguém, ele vai contar essa história que ele já foi ligar para atendente porque o serviço era ruim e tal, mas a cara surpreendeu ele falando que ia enviar o casaco grátis. Então é isso, são 6 princípios que a gente viu aqui no livro, Contágio, porque as coisas pegam. Realmente, falando de cada princípio, a gente vai percebendo que são similares a outras coisas que a gente já falou. Tem falado no Hooked, em outros livros, no Conrado do outro P's. São coisas muito parecidas, mas a gente fala da recompensa social, a gente fala dos gatilhos, a gente fala das histórias, que a gente tem falado em todos os livros, na verdade. Sim, e eu acredito que se é algo que se repete em diversos autores, em diversas fontes, é porque realmente são coisas importantes, que fazem sentido e fazem significado, né? Bom, esse foi o livro de hoje, o bate-papo de hoje. Curtam, compartilhem, inscrevam-se nos nossos canais para todo mundo ter acesso a esse monte de informação bacana que a gente está passando. Semana que vem, eu estava em dúvida que livro que eu vejo, ainda estou em dúvida, mas eu acho que eu vou fazer a semana de 4 horas, o Corpo de 4 Horas do Tim Ferriss. Que ele fala, o mesmo autor do primeiro. Que ele fala, não tem muito a ver com o fato com a empresa, mas tem a ver com o empreendedor, porque o empreendedor é alguém sem tempo, né? Sim. Então a gente não tem tempo de cuidar do corpo, não tem tempo de fazer nada, e o Tim Ferriss vem sempre com essas sacadas de como você aproveita, ser mais efetivo, otimizar no seu tempo. E aí ele fala de como você consegue perder 9 quilos em um mês, sem ser sacrificante, sem fazer exercício. Opa! Mas já, não, então é desse aí. E aí o livro é grosso, por isso que eu não sabia se eu ia fazer ainda não, então ainda estou lendo. Eu tenho outros livros que já terminei de ler, mas esse ainda quente durante na cabeça. Então, ele tem 900 páginas, mas ele já é, ao contrário do que você falou no Conrado Adolfo, ele já é muito assim, leia só aquilo que te interessa. Ele já te dá essa dica logo no começo, então talvez eu já fale só daquilo que me interessou. Apesar de o livro inteiro ser interessante, mas... É isso aí. Beleza? Então até semana que vem. Até semana que vem. Um abraço para todo mundo. Valeu, Bate. Valeu. Até. Valeu.